se acaba y mi corazón se conecta contigo. Me enseñas con lo que está escrito. Prefiero vivir creyendo, prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar sintiendo que puedo alcanzarlo todo. Esta invitación es a mi corazón. Hoy tu palabra vive en mi interior. Es mi decisión unirme a esa visión. Prefiero vivir creyendo, prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar sintiendo que puedo alcanzarlo todo. Esta invitación es a mi corazón. Hoy tu palabra vive en mi interior. Es mi decisión unirme a esta visión. Es mi decisión unirme a esta visión. A Escritura relata que Daniel, considerado profeta por alguns, né? Como Jesus, que o menciona entre os profetas, mas não pelos judeus, que o excluem quienes lo excluyen da categoria de profetas dos Nevlim. ahí no aparece. Daniel não aparece no Tanakh. Então, profeta para alguns, não profeta para outros, um sonhador. Estaba escudriñando Ele estava examinando el rollo del profeta, os escritos do profeta Jeremias, especialmente em relação ao cativério, porque ele próprio tinha um novo nome, não por ter vencido, mas por ter sido levado cativo. tener un nombre nuevo. Porque ter um novo nome não significa ser vencedor. Ele, então, Ya no era Daniel, era nesse momento Belsazar e não mais Daniel. cautivo Daniel, E esse Daniel estava cativo, estudando Jeremias, que respecta né? a los Estudando em relação aos 70 anos que ele havia profetizado de cativério para seu povo. allí, E aí ele estava em Babilônia, de sob Nabucodonosor, o governo de Nabucodonosor, clamando por orando e intercedendo por seu povo. cuando E foi quando ele recebeu el capítulo o que encontramos no capítulo 9 de Daniel, que é um dos textos mais polêmicos e debatidos sobre as profecias do fim dos tempos nas Escrituras. profecías acerca del final de los tiempos. Existem até escolas e biblistas que afirmam que os profetas falavam exclusivamente para o seu tempo imediato, Inmediato, digamos, no máximo para a sua geração. no profecías Não profetizavam para 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, 2500, como é o nosso tempo em relação a Daniel, mais de 25 séculos. estaba este hombre allí. Então, este homem estava lá e recebeu a mensagem das 70 semanas. Não faremos um estudo detalhado de Daniel ou das 70 semanas, mas nos referiremos a uma parte que pode ser a una de interesse. parte que nos puede resultar interesante. Vamos ver. Veamos. Dice
O texto diz no versículo 24: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua cidade santa, para acabar com a transgressão e para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar visão e profecia e ungir o santo dos santos. E é que realmente era preciso ter 3 pulmões e meio para ler um texto assim. Mas o que nos interessa realmente, é de que 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua cidade santa, como diz ali. 70 semanas. 70 semanas. Daniel Daniel estava investigando a profecia dos 70 anos. profecía de los 70 años. E ele recebe a profecia das 70 semanas. Então, semanas, anos, séculos, estamos falando de tempo. Muito bem. Nisso todos concordamos. ¿De acuerdo? Nas escolas de interpretação, estamos falando de tempos. Es una desembocadura. Estamos falando de tempos. Muito bem. Muy bien. Então, Sabe pues, y dá-te entiende conta, que diz desde la aqui, salida e de la entende orden que para desde a restaurar ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, que haverá 7 semanas mais 62 semanas. O que nos dá 69 semanas, semanas. Aqui diz: dá-te conta e entende que desde a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. A praça e o muro serão reconstruídos, mas Y después, em tempos difíceis, 2 semanas, depois das 62 semanas, quitará o Messias será morto. Ou seja, o Messias será morto. Veja, esa es essa é a cruz feita hecha por un por um carpinteiro romano. romano. E diz: Y el pueblo de e um príncipe que ha de povo venir do destruirá príncipe la que há ciudad de vir, destruirá a cidade e o La santuário. guerra durarán las E seu fim virá como uma inundação até o fim e haverá guerra. Desolações estão decretadas. por otra semana. E por uma semana, Aquí aqui diz, por uma semana, então aqui temos 7 e 62, que soma 69, e aqui diz, e por uma outra semana, que seria a 70 semana, confirmará diz el pacto que con muchos. ele confirmará um A la pacto com mitad muitos. de la semana, Diz que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta. 70, nos lo Portanto, divide entre 70 aqui nos é dividido entre 7, 62 e 1, em 3 partes. Em 3 partes, frações de semana. 7 semanas, 62 semanas e finalmente uma semana. Nós já temos falado aqui sobre os amigos de Daniel, que se recusaram a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, que ele havia erguido em Babilônia. Também chegamos a falar sobre as 3 ocasiões vergonhosas em que a Colômbia, por meio de ilustres governantes, foi contra os desígnios do desenvolvimento desta história narrada aqui. del devenir de esta historia que Em 1947, 1947 eles realizaram votações para ver si Israel era un estado. para decidir se Israel seria um Estado. Espina Pérez E o representante votó que no. da presidência, Mariano Espina Pérez, ele votou em contra do Estado de Israel. No entanto, o sim venceu naquelas votações, Fueron Israel, por el sí. Israel ele voltou a ser um Estado no 10 de maio de 1948, após 1953 anos, ou seja, 53 años. O sea, hoy estamos a 1953 años. Sí. não, Desde peraí, el año 70 hasta um pouco menos. 1948. Hoje estamos a 1953 anos, então seria
Do ano 70 até 1948, eran 1800. aí seriam... Quantos anos temos aí? Sus calculadoras, Seria... Google Earth y todas sus... São mais de 1800 anos, mais ou menos. Aí vocês podem fazer o cálculo com suas calculadoras, as ferramentas que temos para calcular Es isso. el presidente Juan Manuel Santos, ahora ya en el siglo XXI, quien dice no Ok. a... Por enquanto, então, a Colômbia entra novamente em cena e o presidente Juan Manuel Santos, no século XXI, Esto diz dijo en não a Jerusalém como capital do Estado de Israel. Tipo, ele não é que exatamente, né? Ele não exatamente falou que não, mas ele também não disse que sim. personas que no votaron sí, E como já dissemos de que quem não está comigo está contra mim, como diz o Senhor, né? E as pessoas que não votaram sim, que não disseram sim, ou que não disseram não, ou que, tipo, ao invés disso eles falaram não, eu me abstenho. Então é a mesma coisa. Isso é oposição disfarçada. Essa foi a segunda oportunidade. E agora uma terceira, né? Que agora a proposta é cortar conexões, relações diplomáticas com o Estado de Israel, agora em 2023. Então, dessa forma, completamos as 3 vezes, assim como as 7 semanas, as 62 semanas e uma semana. Então, já a Colômbia conseguiu 3 vezes se opor aos desígnios que estão traçados aqui, tendo Israel como referência, seu povo, seus profetas, a descendência de Abraão, que seria como a areia do mar. Muito bem. Essa não é toda a descendência, mas a que seria como a areia do mar. Aquela do Israel terreno é um referencial histórico inegável e aqui temos. Muito bem, então as 70 semanas dividimos em 3, mas essa daqui está dividida ao meio, ou seja, 3,5 e 3,5. Esta é a última semana e estamos dividindo ao meio. É interessante porque Israel agora está na expectativa de construir o templo pela terceira vez. Não é já o templo de Salomão que foi destruído, não é o templo que Esdras e Neemias, que Herodes magnificou também, que também foi destruído, né, no ano 70. Mas aqui é o templo no qual o Messias príncipe entrará, que está anunciado aqui. É isso que a ortodoxia rabínica acredita, né? Este templo maravilhoso. Então, meus amigos, Israel está atualmente em pleno processo da sua luta, da sua guerra de Sukkot. E Sukkot, né, que é a terceira feita, que porque já passaram a Páscoa e Pentecostés. E agora estamos comemorando a festa dos tabernáculos quando eles sofreram um ataque sorrateiro no 7 de outubro. Então, na terceira festa, nas portas de construir o seu terceiro templo, acontece o que sabemos, né? O que aconteceu. E é muito interessante, porque Israel é fundamentado em uma tríade de patriarcas, que são Abraão, Isaac e Jacó. Porque está o pai, o filho e o filho do filho. Então, tipo, se não houver Jacó, não haverá Israel, porque Jacó é Israel. Porque Israel não é Abraão, Israel não é Isaac, Israel é Jacó, né? É ele. Seu nome foi mudado e dali que vem a descendência, vem os 12 patriarcas, as suas esposas, os seus filhos que foram para Egito, para Misraim. E eram 70 pessoas. E a partir dessas 70 pessoas, vieram as multidões, etc.
Tudo bem. Israel, considerado areia do mar, conforme a carne, vem do filho do filho. No es el Espíritu Santo, este es el Hijo de Él. Este é o Pai, este é o Filho, e este não é o Espírito Santo. Este é o filho do filho, Jacó, o filho de Isaac. Del Padre Celestial. Então, veio Jesus que se apresentou como filho do Pai Celestial. Entonces, Então, temos o Pai e o Filho. no será el Espíritu Santo, E então, porque se vino a hacer dos quem que deveria estar aqui? el Hijo del Hijo. Certamente não será o Espírito Santo, porque ele veio há 2000 anos. Deve ser o filho do filho. Aparecer y tiene que Esse filho deve ter um filho com alguém. E esse filho deve aparecer e se reproduzir e manifestar uma descendência como as estrelas vamos a hablar. dos céus. Es así que nos abrimos Muito bem. un poquitico del camino y Mas disso também não vamos falar hoje. Sobre isso não. Só que a gente se abriu um pouquinho, né? Abrimos um pequeno desvio no caminho e vamos voltar agora. por la Continuemos. Então, y medio. estamos dividindo a semana 70 Muy bien. ao meio. Hecho de que borremos E então seria 3,5 por um lado e 3,5 pelo outro lado. en Muito bem. tiempos y medio tiempo. Então, o fato de apagarmos aqui, isso não significa que os tempos desapareçam. Não, Senhor. Porque estamos em tempos e meio tempo de um lado e tempos e meio tempo do outro lado. Se esta fosse uma semana de anos, então teríamos aqui 42 meses e aqui pelo outro lado também. Ou, por exemplo, 1260 e aqui também. Certo? Marzo Como o tempo que passou entre o 25 de março de al 24 2020 de noviembre del 2023. e 24 de setembro de 60 días. 2023. O 42 Quanto tempo é isso? o tiempo São que 1260 o dias, media semana de años. com 42 meses. ¿Ya estamos? Claro que sí. Esto es Ou tempos e meio tempo, ou metade de uma semana de anos. dibujada Muito bem, estamos seguindo isto. semana y dónde Então, vamos ver onde que essa semana está desenhada e onde encontramos a metade da semana. de la Mishkan, del tabernáculo. Quando Deus instruiu Moisés a construir os móveis da Mishkan, o tabernáculo, Central, havia uma haste central no mobiliário para o un gran Santo dos Santos mueble llamado e 3 ramos de um grande e belo móvel chamado menorá, o candelabro de ouro com 7 lâmpadas, que arderían con aceite ou de oliva 7 machacado. lamparinas que Entonces, siete arderiam com óleo de oliva esmagado. como Então, relato 7. bíblico de Sim, como os dias da semana, que Dios creó. como o relato bíblico Entonces, do Bereshit, bueno, em que Deus criou o mundo em 7 dias, né? bueno, para Então, será fácil de entender. tudo bem, temos muito a dizer sobre isto. Para alguns talvez será fácil de entender e para outros talvez será difícil, porque alguns estão um pouco atrás, né, no entendimento, né? Mas como aqui estamos todos comprometidos para não deixar ninguém para trás, vamos fazer isto bem, vamos explicar bem aqui. Vamos chamar estes braços aqui como se fossem os dias da semana. Então seriam domingo, Miércoles, segunda-feira, né? Terça, quarta. Vamos manter isto aqui assim, desta forma, com a M, como em inglês. Então, quinta-feira, sexta-feira e sábado, 3, 4, 5, 6, o Shabbat, séptima lamparilla es o sétimo dia. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sétima lâmpada seria el miércoles. o sábado. Miércoles Muito bem. sería Então, el día de la mitad de la semana. domingo, segunda, terça, quarta. Terça, aqui está a quarta-feira. El E a quarta seria o meio es da semana. exactamente la mitad de la semana. Então, o meio-dia Entre las seria 9 exatamente de la mañana a metade da semana. y las 3 de la tarde son las Entre as 9 da manhã jornadas que e as 3 da tarde a la- al
vértice del são as coordenadas que marcam mitad de la semana. o vértice do Sol, 3 horas después. bem no meio da semana. Ahora, 3 horas antes, 3 horas depois. Muito bem. quitada Agora, la vida al Mesías. diz-nos aqui que a vida do Messias lhe seria tirada. Então vamos ver Bíblicos, vamos a Jesus, como vocês conhecem, gracias os textos bíblicos. juiciosos Vamos economizar muita leitura, esta Biblia. graças ao fato de que vocês são diligentes examinadores. Eu vou colocar esta Bíblia de lado. Cena, E então Jesus celebra llegando la preparación a ceia com seus discípulos, Pascua. Y se reúne con ellos. a preparação da Páscoa está chegando e eles se reúnem. Eles partem o pão, tomam o cálice. Vocês conhecem a história, né? Onde diz, um de vocês vai me trair, aí outro fala, será que sou eu o mestre? E responde, tu disseste, faz o que tem que fazer logo em seguida. Vocês conhecem esse relato. Cantan el himno. Essa é a noite fatídica, a noite dramática, né? Onde eles cantam e depois eles saem para o Monte das Oliveiras. Jesus se separa deles para orar. Entonces, Eles adormecem, Jesús vuelve, seus discípulos, né? los despierta. E aí Jesus volta e os acorda. Señor, bueno, se vuelve otra vez el Señor a orar. E eles falam, sim, Senhor. Son discípulos. E aí o Senhor volta a orar e ele volta e está dormindo novamente, né? Muy bien. Seus discípulos. E aí ele fala, vocês não conseguiram vigiar comigo numa hora? Aí vocês já sabem o que acontece, né? Aquela noite, Hasta la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. o Senhor está angustiado até a morte, etc. Aí Judas vem, tudo o que acontece numa noite na qual Jesus nem vai dormir, porque levam ele, cospem nele, trazem testemunhas, trazem julgamento de madrugada, Aquí en falsos testemunhas, etc. de una Aqui, em algum lugar, tenho livro de actual, un abogado juiz de Israel, cristiano, juiz atual, judeu não cristão, que fez uma análise jurídica do julgamento de Jesus. de religión judía, Ele é judeu, da religião judaica, únicamente en su libro, não cristão. como E explica juridicamente em seu livro, muito interessante, né? Como esse julgamento foi um absurdo, uma monstruosidade, uma aberração, porque violou os direitos. Todos. como Jesus não foi julgado. al matadero, Jesus foi como uma ovelha levada ao matadouro. un circo. Aquilo foi uma paródia, Entonces, um circo. Tudo bem. duerme esa noche, lo llevan por Então, la mañana, ele não dorme naquela noite, autoridades, porque levam ele de manhã para as autoridades, porque Israel es una, é uma colônia, uma es una terra que ha sido conquistada. conquistada y son vasallos del Imperio Romano. Entonces lo llevan y ahí está la historia. Pilato, Eles são vassalhos do Império Romano. Então levam eles até lá, e aí está aquela história que Pilatos lava as mãos e tudo mais. O Jesus é açoitado, coroado com espinhos, com uma cana. E na cruz, né? desde el que termina Tudo su isso cena con sus discípulos, acontece hasta desde que ya va cargando el madero, quando ele termina aquela ceia com os seus discípulos, até que ele já está carregando a cruz de madeira. un día que E passou apenas a noite e a manhã es una de dia que é preparatório para a festa. É uma véspera de festa. víspera de la fiesta. Uma véspera. Aquí dice víspera en hebreo, Aqui diz, né? Véspera. en español. Em hebraico. Víspera. Lo que pasa es que Não, em espanhol. sí, Véspera. es español. O que acontece é que as letras às vezes parecem semelhantes, mas não. É em espanhol. Jesús, monte Então, de la calavera, monte del Calvario, eles levam Jesus ao Monte do Calvário. está allí Gólgota. en medio de dos malhechores. Ele está lá, né? ¿Quién conoce
conocen ustedes el relato, es que cuando la gente No lee las meio escrituras, pues nos rinde muchísimo. dos criminosos. Vocês também conhecem o relato que quando as pessoas leem as escrituras, elas nos impressionam muito porque estamos passando rapidamente por versículos e versículos. E vocês têm uma compreensão clara, tudo bem. Entonces, E diz então no podemos dejar que como estamos na véspera da festa, porque amanhã é festa, então diz aqui, não podemos deixar que o corpo ficar aí, entierros ni funerales. né? Este es el día. Por que que no seguinte dia não se podia trabalhar, ninguém irá a funerais, este era o dia em que tinham que resolver tudo isso, né? Então aí eles começam a bater nos pés das pessoas na cruz para quebrar seus joelhos, Puedan apoyar en sus dedos para que sintam uma dor muito intensa nas suas pernas, não consigam se apoiar nos dedos na base da cruz, né, que tem aí, para que morram de asfixia respiratorio que e de colapso respiratório, cardíaco, respiratório, que seguiria. Porque eles não se conseguem apoiar, né? Então estão ali pendurados e é isso que acontece, esse tipo de morte. pues le atraviesa Quando eles chegam a Jesus, vem ele morto, mesmo assim, eles atravessam o coração dele, peito de lado, né? Diagonalmente. Aí chega um centurião, diz a tradição, que ele se chama Longinos, ele enfia a lança e sai sangue e água. y hay un eclipse de sol E a terra treme, estremece y dice, e há um eclipse solar. este era E esse homem se estremece e diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Bem, talvez o relato possa estar um pouco maquiado. van a ser las 3 O fato é que são y tienen 3 da tarde e eles el sol precisam acelerar, ese día el sol se porque o sol vai se pôr. porque hubo un eclipse. Naquele dia, o sol se pôs 2 vezes, porque houve uma eclipse. O sol vai se pôr por volta das 18 horas, Tiempo, o sea, mais ou menos o pôr do sol. E então a festa começa. ya se murió, sí señor, ya se murió. E aí eles têm tempo, né? Aí José da Arimateia pede o corpo para Pilatos, né? E pergunta, como assim? Já morreu? E eles falam, sim, é que ele já morreu. Confirmaram. Que fue excavada E aí então José de Arimateia leva o corpo para um túmulo escavado na rocha. Ele manda rolar uma grande pedra e colocá-la lá e também o envolve aquele corpo em um lenço discípulos, no todos los huevos estaban en la que José de Arimateia comprou. Aquele José de Arimateia era um discípulo de Jesus de outro grupo, porque nem todos os discípulos estavam com ele aí. E isso também acontece também, porque não ache Muy bien. Y de entonces, que teus irmãos são apenas aqueles que você conhece, existem mais, como José de Arimateia. tradición nos dice Muito que bem. ese día era el Viernes Santo. E então está escurecendo em um dia. A tradição nos diz que era numa sexta-feira santa. E a tradição nos diz que como estava amanhecendo no primeiro dia da semana, ou seja, quando Jesus estava amanhecendo, no domingo, Todavía oscuro Jesus estava por aí día de la semana. e ele pergunta, quem que você está procurando? Não me toque, mulher. Muere en la tarde Quando ainda estava escuro. domingo ya No primeiro dia da semana, o sol ainda estava não havia nascido. Então, se Jesus morreu na tarde da sexta-feira e já estava andando no domingo, ele teria estado morto por um dia e meio. vivía Então, esta generación a profecia de que se cumpriria esta geração, que diz, esta geração adúltera e pecadora exige um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal do profeta Jonás. porque cuando se dice una profecía Não teria sido cumprida. E Jesus teria sido um falso profeta, porque quando se faz uma profecia que não se cumpre, é uma falsa profecia. E uma falsa profecia é um homem que já iniciou seu ministério, seria um falso profeta então, ao menos que ele não tivesse iniciado. qué opciones Mas ele o fez realmente, ele fez, porque Jesus tinha 30 anos quando iniciou seu ministério. Então, que opções temos aqui? Então, tiene un año, pues temos a opção de que em algumas semanas do ano em Israel, todas as semanas do ano em Israel, pero algunas todas as semanas tem 52 semanas, é um
ano. Portanto, existem 52 Shabbats, martes o lunes. sábados em todas as semanas, El o día sétimo que caiga dia. una fiesta, Mas algumas festas podem coincidir ou não com o sábado. Podem ocorrer na sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira, terça-feira, segunda, né? Shabbat. Ou qualquer outro dia em que a festa ocorra. Es un día de Shabat, Sukkot, Peshat, qualquer que seja, é Shabbat. Ou seja, é um sábado, é um dia de descanso. Então, essa semana teria 2 sábados, Entonces, si o eso da festa e o sábado. vamos a Portanto, se isso fosse verdade, un texto bíblico vamos verificar um texto bíblico de todos los no evangelho mais antigo dos que donde 4 sinóticos, escribir. Evangelio de onde os outros foram escritos. O Evangelho de Marcos. 15 dice que José compró una sábana, lo envolvió en la sábana y lo puso en un Capítulo sepulcro 15 que diz estaba que acabado. José comprou um lenço, envolveu Jesus no lenço e colocou num túmulo que estava escavado numa pedra. Hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Bien. E fez rodar a pedra, rolar até a entrada do túmulo. Víspera Bem. de la fiesta, lo crucificaron. Então, Entonces, o enterraram na véspera da festa e ele foi crucificado. Então, depois vem um dia de festa. capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Capítulo Magdalena, 16. la madre de Jacobo, y Quando Salomé passou o dia de repouso, né, Maria Magdalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, aqui diz no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, diz que compraram especiarias para ungí-lo. la víspera. Ou seja, aqui é um dia de festa, é a véspera. Aqui é um dia de trabalho, Otro día. Otro día. outro Entonces, dia. aquí compran especies. Então, aqui eles compram e trabalham Otras se reúnen, ponen a hervir, porque é um dia de trabalho. mezclan. Compraram especiarias aromáticas para ungí-lo. O sea, no es comprar hierbas y tirárselas allá encima. No, no, no. Van a preparar los ungüentos. No vamos E muito cedo, no dia da semana, quando o sol já havia nascido, ou seja, a un poquito. No ¿Ne? sé si googleado, no lo sé, posiblemente. Entonces, este día compran y então trabajan. este dia Laboral. eles compram e trabalham, porque é um dia de trabalho. 16, versículo 1. Compraron especies aromáticas. Aqui para diz esta no capítulo 16 e versículo 1 de muy Marcos: mañana, compraram especiarias aromáticas para ungí-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, quando o sol já havia nascido, ou seja, la pregunta es, a pergunta aqui é: si Jesús está caminando, se Jesus está andando no domingo, entonces, este es un día então este é um dia de trabalho. porque ellos están comprando. Então não pode ser sábado, Entonces, porque eles estão comprando. si Jesús está caminando Então, un día domingo, se Jesus está andando em um dia domingo, un sábado, aqui teríamos um sábado usar y no pueden comprar ni preparar em que ungüentos. elas precisariam descansar e não poderiam comprar nem preparar ungüentos, porque a lei nem sequer permite te cozinhar, la leña. nem acender fogo, No se puede nem hacer cortar nada. madeira, nada disso. Muy bien. Entonces, Muito bem. Portanto, es un día de reposo, un sábado de semana. se este for um dia de descanso, um sábado semanal, o dia em que elas compraram as ervas foi uma sexta-feira. E o dia em que tiveram que deixar o corpo no túmulo porque era um dia festivo era uma quarta-feira. Então, o dia em que Jesus foi crucificado seria esta quarta-feira, Miércoles, entonces, certo? hasta un día, 2 días, Jesus crucificado na quarta-feira. Então, aqui está, um dia, 2 dias, no terceiro dia ele ressuscitou, cuando como fez quando curou os doentes, quando levantou os paralíticos no dia de descanso, día de reposo. porque o dia de repouso foi feito para o homem e não o homem para o dia de repouso. 3 de la tarde. E aqui a que horas? Cualquier momento. Depois das 15 da tarde. A qualquer momento se passaram Ninguna parte os de la 3 Biblia dias. dice que cuando ellas llegaron, Jesús Em nenhum lugar das Escrituras diz que quando elas chegaram, Jesus estava abrindo os olhos e saindo do túmulo, não. Ele estava andando.
e as roupas com as quais ele foi envolto estavam dobradas lá. Já tinha tempo. A pedra estava já rolada, os anjos estavam lá dentro. Ou Jesus conversou com Maria Magdalena, ela pensou que ele fosse o jardineiro, sei lá. Então, onde que isso nos leva? A que a vida de Jesus foi tirada no meio da semana, na quarta-feira, certo? Eu não sou quem está dividindo as 70 semanas, 70 anos, a última semana dividindo ao meio. Não, eu só estou lendo e conheço a tradição da Torá. E como estas pessoas eram judeus piedosos, e então eles não trabalhariam aqui. Então eles tiveram que fazer isto aqui. Se este foi o dia em que compraram e este foi um dia em que o enterraram, aqui era uma festa e aqui era outra festa. Foi uma semana com 2 Shabbats. A festa da Páscoa, quando todos nós sacrificamos o cordeiro ou a ovelha que foi levada ao matadouro, e o sábado daquela semana. E no primeiro dia da semana, Jesus estava caminhando. Claro, porque ele já tinha ressuscitado. A qualquer momento. Às 18 horas, às 20 horas. Qualquer momento. Qualquer momento depois do cumprimento da profecia. Após o cumprimento, ele nos dará vida após 2 dias. No terceiro dia, nos ressuscitará. Ou seja, isso diz no Oséias capítulo 6, versículo 2. Então, meus amigos, aqui estamos. Também nós temos cumprido a nossa metade da semana. Dos 42 meses, ou tempos e meio tempo, na nuvem. Nós fizemos isso, né? Temos anunciado sobre isso. E isto que foi dito aqui, tudo isto fica gravado na nuvem. E então, meus amigos, o que vem a seguir? Bem, ou melhor, o que vem depois da ressurreição para aqueles que estamos deste lado, para aqueles de nós que estamos do lado de Jesus ressuscitado? Nós dissemos nos dias anteriores, e não tem nada de importância acreditar em Deus ou acreditar que a Bíblia é palavra inspirada. Acreditar em Jesus, tipo, no final das contas, não serve para nada. Isso pode parecer grotesco, mas a questão é que se você não tem uma experiência real, vivencial com Jesus ressuscitado, é sua nova vida, o resto é pura fanfarra. Alguns vendedores de ilusões que ofereceram isso a você e você que comprou. E você está feliz com sua bolsa de ilusão. Mas para que serve acreditar em Deus se você não tem uma experiência com Jesus Cristo ressuscitado na sua vida nova? Ah, mas é que ele era tão bom, curava os leprosos, curava os doentes, consolava as viúvas. E daí? Olha, existem outros igualmente bons. A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, mais velha e ainda mais bondosa. Mas esse não é o caminho. O caminho para uma nova vida é que seja realmente uma nova vida. E uma nova vida precisa passar. Vamos dizer isto em termos bíblicos. Em verdade vos digo de que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará fruto. Portanto, é necessário passar pela morte. Queremos uma congregação, uma quehilá, uma igreja nova. Oh, sim. Então, ela precisa morrer. Ela precisa morrer mesmo que seja como fez o Abraão com o Isaac, que foi recebido novamente Isaac com uma nova vida. Numa nova vida de ressurreição, porque Abraão obedeceu a Deus e o entregou, meus irmãos. Um pouco de história.
Então, estos días, el mes de octubre, no ano de 1976, ou seja, há 46 anos, de octubre, que foi por esses dias, no mês de outubro, exatamente depois de amanhã, hoje é 21 de outubro e em 23 de outubro de 47 anos atrás, ou seja, em 1976, um homem ignorante, um homem que estava nas trevas, na escuridão, com relação à luz verdadeira, e foi chamado à misericórdia empezó a e começou a caminhar. En 1978 Em 1978, llama a algunas, ele chamou algumas hay pessoas. algunas todavía vivas entre nosotros, Ainda temos algumas vivas entre nós, nos están desgranando, pero ahí está embora estejamos nos desgastando, mas elas ainda estão aqui. Luis Laguna, Temos Maricel Soares, Luiz Laguna, Orlando Anzola, 3, olha, 3, como los tres amigos de como os 3 amigos de Daniel. tres amigos que han estado en el horno, pero Eles están estão vivos aqui, hasta este día. ainda vivos aqui. Los invité y Eu les dije convidei eles e disse, vamos a hacer historia. vamos fazer história. Caminamos 12 jornadas Caminhamos hasta el año durante 12 jornadas até 1990 pues ya e bem, já estávamos indo para o Sheol, por allí para o túmulo, este no es porque esse não era o caminho certo. y E desaparecemos da face da terra 3 años y medio. por Día 3 anos e meio, de meio silencio. período de Se silêncio. acabó el sacrificio, la alabanza, O sacrifício, o louvor, a oração, a pregação, o ministério, tudo acabou desde o 24 de setembro de 1990 até 24 de março de 1994. Do 24 de setembro de 90 até 24 de março do ano 94. Está en hebreo, pero yo se los traduzco. 24 de marzo del 94. Depois de 3 anos e meio, após meio período, esse meio período permaneceu lá, como incompleto. E caminhamos durante todo este tempo que está passando, aqui então, no seu ano 30. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou a pregar. Em 24 de março de 2023, completamos 29 e começamos a viver os 30. O 24 de setembro, chegamos à metade dos anos 30, do ano 30. Agora estamos no mês 7 do ano 30, no mês 7º. As casualidades dos números. Muito bem. Portanto, neste período, já dissemos, do 25 de março de 2020 ao 24 de setembro de 2023, mais 3 anos e meio. Aqui já foi de silêncio. E aqui foi de palavra de manhã e à noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias e todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e durante 2020, 21, 22, ou seja, 42 meses para completar e não deixar nada em aberto, nem peças soltas. Não vamos ignorar. Isso é apenas um ponto de referência no tempo, para que você não pense, estamos perdidos aqui. Não, aqui não. Se você está se sentindo perdido, isto vai ajudar você. Localize, aterrize. Então, em 1978, convidei alguns amigos para começar e eu repeti em 1994. Começamos de novo, então, em 1994. Sim,
de novo. Otra vez. Aquí empiezan a Aqui começam a transcorrer 30 anos. lo mismo. O mesmo aconteceu conosco. Aquí con 6 amigos. Nos reunimos aqui com 6 amigos na cidade de Bogotá e também com 6 amigos na ilha de San Andrés. Lo mismo. Vamos começar e começou um novo ciclo que conhecemos como a nova igreja. E este ciclo passou, né, do 1978 a 1990, e este ciclo vem de 24 de março de 94 a 24 de setembro Al de 24 2023. del 2023. Isto já é história, já aconteceu. Ocurrió. Y estamos en E estamos estos nestes días dias se que são chamados de intermediários para que você entenda, se prepare e tenha provisão de óleo. de aceite. No digo, Não digo para o que está por vir, porque vamos dizer, digamos que tipo, já aconteceu, já está vindo. está Para aquilo que está em ação, o que está acontecendo neste momento, ya porque já são decisões. decisiones, pero Mas nosotros nós también também estamos tomando decisões e nos preparando. tomando Olhe para a formiga, preguiçoso. Veja os seus caminhos e seja sábio. nosotros estamos Nós estamos nos preparando, nos organizando para ver se podemos formar puede levantar um povo grande e forte, un pueblo grande y fuerte. onde o menor Menor seja venga a ser un pueblo fuerte. como mil. Del pequeño venga a ser como 1000. Ay, Ah, sí, no, tipo, no es não é una uma. opción. Eu não estou vendendo para você a ideia. No estoy Eu não siendo estou un sendo um motivador. motivador, No, ni siquiera un inspirador. nem mesmo um inspirador No, neste soy momento. ilustrador. Não. Eu sou Presentando um los ilustrador. Eu estou apresentando os fatos de onde viemos e para onde que estamos indo. A Escritura diz que quando Jesus tinha clareza sobre quem ele era e de onde ele veio e para onde estava indo, então ele se levantou e lavou os pés aos seus discípulos. E você ainda está se resistindo a estar em paz com seu irmão, com sua irmã. Por quê? Porque você ainda não entendeu quem é você, de onde você veio e para onde que você vai. E eu digo para você, se você não se dar conta disso, será um final triste, muito desastroso. E seria uma grande perda. Entonces, no E eu não quero que nada se perca, nem mesmo uma casquinha. Eu não quero que ninguém fique atrás, nem o mais lento, nem o mais desatento, nem mesmo o mais novo, para algunos, nem a mais criancinha que existir. después de tanto tiempo, Para alguns que já deveriam ser mestre, depois de tanto tempo, ainda estamos explicando e explicando por que no meio da menorá há um braço, um haste central, como na metade da semana. Há uma quarta-feira que nos está dizendo aqui é. ahí fue Aqui é onde a história da humanidade se la dividiu. humanidad. La historia A história da humanidade não se divide quando Jesus nasce, nace ni cuando ou quando Jesus é circuncidado, não. Ou quando Jesus cura um leproso, ou quando ressuscita Lázaro. Não. Sua morte e sua ressurreição es é a ruptura da história. de la historia. Se Jesus não tiver morrido, Tienes que morir tú você e eu teríamos con Dios. que morrer. Estamos, E aí estaríamos no hay condenados. expiación. ¿Nos gusta? Não haveria expiação. Gostamos disso? Talvez não. Mas a gente não fez as regras do jogo. Existem regras universais que transcendem toda a religião, judaísmo, que transcendem o cristianismo. E foi assim que aconteceu. Un Dios de amor Um Deus de amor encarnado veio para mostrar, para ensinar como devemos viver, entregando tudo tenemos que hacerlo nosotros, por amor entregando a seu povo. por amor a
lo suyo. E então, Y entonces, falamos por 48 minutos. Eu queria falar apenas por 47 minutos, 47 minutos por los pelos 47 anos que estou completando, mas tudo bem. Alguém algunos poderá dicen, dizer, ah, tudo qué bem, gran cosa es hablar falar por 40 minutos, 50 minutos, 47 minutos. 47 O que é, por que é tão especial disso? 47 minutos. No, el asunto Quem, no es qualquer um pode falar 47 minutos, 47 mas não. minutos. Es que para poder O ponto não é falar por 47 minutos. É que para fazer isso foram necessários 47 anos de preparação para que eu pudesse estar aqui na sua frente, para eu poder dizer para você, ¿con qué? para que minha palavra seja com autoridade e não como aquela dos escribas. Então, Entonces, estoy de é cumpleaños. meu aniversário e Entonces, hoje, como um exercício para que você comece a orar por por todos, todos, hoje você vai orar por mim. por mí. Yo todas Eu las semanas oro por ti. você todas as Vas a semanas. orar por mí. Essa semana você que vai orar por mim. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor, por este homem que eu não entendo. Ou não. Esa es la otra Pode opción. ser outra opção. E dar um passo ao lado. Pero si vamos Mas a se vamos continuar juntos, então sim, ora por mim, agora, pelos 47 anos. 47 años, Agora que estou aqui, estoy de pé, aquí, vivo. parado, vivo, E não quando eu estiver com uma bandeira con una num bandera, caixão. en un ataúd. Ah, o Senhor Oh, tenha Ele tenlo. na sua glória. Obrigado por este vaso. Não, não é aí. Aí não é. Tem que ser hoje e agora. Y ahora, E com ação de con graças. acción de gracias, Então vamos abençoar o Senhor. Sembraré en buena tierra y daré de corazón. Y esperaré la cosecha entonando esta canción. Y esperaré la cosecha entonando esta canción. Y vendrá con abundancia. Y vendrá con bendición. Y vendrá con abundancia. Y vendrá con bendición. Porque tú eres mi deleite. Eres mi deleite. Eres todo para mí. Todo para
Viene la libertà, un nuovo uomo nascerà. Nella verità, suo Padre glorificherà. Già sta crescendo dentro me, posso vederlo su di me e uscirà a mostrare che il Re viene già, viene già, il Re viene già, e la tromba sta suonando, una roba sta annunciando, viene già, viene già, il Re viene già. Il suo amor mi sta coprendo, su di me manifestando il suo potere, la sua gloria e il suo amore. Il Re viene già, il Re viene già. Viene la libertà, un nuovo uomo nascerà. Nella verità, suo Padre glorificherà. Già sta crescendo dentro me, posso vederlo su di me e uscirà a mostrare che il Re viene già, viene già, il Re viene già. E la tromba sta suonando, una roba sta annunciando, viene già, viene già, il Re viene già. Il suo amor mi sta coprendo, su di me manifestando il suo potere, la sua gloria e il suo amore. Il Re viene già, il Re viene già. Cada noche yo te busco, olvidándome del mundo. En ti crece mi confianza, mi esperanza no se acaba y mi corazón se conecta contigo. Me enseñas con lo que está escrito. Prefiero vivir creyendo, prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar